Ela viveu 12 anos fazendo de tudo, e sempre a população falando para ela, e ela acreditou em algum tempo da sua vida naquilo, que a história dela não mudaria. Aquela história era real. E como ela acreditava que não poderia mudar, porque ela estava cega numa verdade. Ela estava cega, as pessoas foram introduzindo aquilo dentro dela, e ela começa a contar aquela história para ela. Eu realmente estou condenada a uma hemorragia, eu realmente estou condenada a ser impura, eu realmente estou condenada. E ela foi perdendo seu dinheiro, e ela foi se afastando de todos, ela foi se isolando, porque também ela procurou o lado da religião, mas a religião também não ajudou, falou que ela era impura, tinha que ficar mais afastado. Quem que tocasse nela, ou quem que ela tocasse, ficava impuro. Ela tinha uma história horrível, até que ela resolveu mudar a história dela. Eu amo a história dessa mulher, a qual a Bíblia não diz o nome dela, mas Jesus a trata como alguém, como uma pessoa. E ela chega e começa a mudar a história dela. E como ela fez isso? O primeiro passo, ela começou a contar outra história para ela mesma. Ela começou a contar algo para ela mesma, porque ela estava sozinha, ela não podia estar com ninguém, ela estava isolada, ela estava completamente afastada de todo mundo com a sua hemorragia, já tinha gastado tudo. Uma mulher naquela época já era discriminada, ainda mais com hemorragia, ninguém nem chegava, igual uma lepra. Mas a Bíblia diz o seguinte: pois pensava, com quem? Com ela mesma. Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Ela pensou tudo isso daí, ela declarou todas essas coisas, com a sua hemorragia, sem dinheiro, as pessoas dizendo que a história dela era horrível, mas ela começou a contar uma história para ela mesma. Ela começou a acreditar que algo poderia mudar, e ela começou a dizer: se eu tocar na borda do seu manto, eu ficarei curada. Se eu apenas tocá-lo, eu sei que estou sangrando, eu sei que estou fraca, eu sei que as probabilidades estão contra mim, eu sei que estou sem dinheiro, eu sei que estou sem remédio, eu sei que a religião não me ajuda, eu sei qual é a minha história, eu sei que posso mudar a minha história se eu tocar no manto dele. Essa mulher, ela começa a criar algo dentro dela, ela começa a mudar a sua maneira de pensar, ela começa a mudar, criar uma estrutura dentro dela de fé, ela começa a criar algo dentro dela que pode mudar a história que ela tem ouvido já há anos. Há anos, ela dizia: eu vou mudar minha história, se eu tocar no manto, eu ficarei curada. Sabe, irmãos, nós aceitamos muito a história que muitas vezes esse mundo natural tem escrito. A circunstância escreve histórias nas nossas vidas, e essa história nos leva a uma condição, muitas vezes de paralisia, ou uma condição muitas vezes de rejeição, ou uma condição muitas vezes, como essa mulher, de estar sangrando por dentro. São histórias que nós somos inseridos. E aquela mulher, quando ela diz para si mesmo, quando ela fala com ela mesma, quando ela pensa para ela mesma, significa no literal, no original, que ela falou várias vezes. Aqui a palavra que fala, pois eu pensava, nessa tradução, mas outra tradução fala, pois quando eu pensava, quando eu disse para mim mesma. Se você for nesse versículo no original, ela fala isso várias vezes. É como se ela falasse assim para ela mesma: se eu tocar na borda da sua roupa, eu vou ser curada. Se eu tocar na borda da sua roupa, eu vou ser curada. Se eu tocar na borda da sua roupa, eu vou ser curada. Ou nas outras traduções: se eu tocar no seu manto, eu vou ser curada. Se eu tocar no seu manto, eu vou ser curada.
E aquilo começa a gerar uma estrutura de fé dentro daquela mulher. Você pode ver, quando você começa a gerar uma estrutura de murmurador, você começa a gerar uma estrutura que não é de fé dentro de você. Quando eu começo a reclamar, a estrutura que estou gerando para mim é uma estrutura que são às vezes coisas que são verdades, mas ela cega aquilo que Deus tem para mim. E só há um jeito de eu deletar o velho pensamento, só há um jeito de eu deletar a velha, antiga história da minha vida, eu entronizando uma história nova, eu colocando algo novo dentro de mim, eu colocando algo que realmente mova a minha fé, eu colocando algo dentro de mim que faça com que as coisas velhas, as coisas antigas seja deletada, seja afastada da minha mente, e nós possamos viver de fé. A história velha dessa mulher, ela estava morrendo. A história antiga que tinha na mente dela, não encoste ninguém. A história antiga dizia, não existe esperança para você. A história antiga dizia, você está quebrada, você está sangrando, você está morrendo. Mas a história dela, que ela estava inserindo na vida dela, era: se eu tocar, eu ficarei curado. Se eu tocar, eu ficarei sarada. Se eu tocar, Deus vai tocar em mim. Se eu tocar, se eu chegar na palavra, Deus vai mover sobre a minha vida. Se eu orar, Deus vai começar a quebrar os grilhões. Se eu jejuar, Deus vai destronar toda a obra do mal. Se eu buscar o Senhor, uma nova história está sendo escrita na minha vida. Se eu me colocar diante de Deus, tudo aquilo que está para trás ficará para trás. Se eu começar a confiar no Senhor, os meus filhos vão ser libertos, as minhas filhas vão ser libertas. Se eu começar a contar com o Senhor, todas as coisas que são antigas e velhas, que me estavam me aprisionando numa maca espiritual, cairá por terra. Qual das duas histórias funciona melhor? O do homem do tanque de Betesda ou a atitude de uma mulher? Qual dos dois tinha uma história que mudou a realidade da vida deles? Se aquela mulher, ela não começa a declarar uma nova história na vida dela, se ela não começa a se inserir naquele momento, Jesus passaria por lá, e o texto ia dizer, e ali havia uma mulher de fluxo de sangue, e pronto. E nada mais. E ainda se alguém ainda falasse alguma coisa, talvez seja a hora de nós obtermos uma nova história, declarar uma nova história. Deus, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, e que venhamos declarar uma nova história. As pessoas, irmãos, eles querem introduzir histórias na nossa vida. As pessoas vêm dizer, você não vai conseguir. As pessoas vão dizer, isso não dá certo. As pessoas vão dizer, isso é para muito longe. As pessoas vão dizer, e se você aceita aquela história, você começa a olhar, porque elas são verdades. Só que existe uma história maior, existe uma coisa maior, que pode mudar essa história, que pode reverter essa história, porque você não irá conseguir mudar a história da sua vida, enquanto você não começar a escrever uma nova história, enquanto você não começar a declarar uma nova história. Nós temos algo em nós, que é a nossa palavra, e ela tem poder, mas nós não usamos disso, e isso é bom, e podemos escrever uma nova história em Deus.
Coloque Isaías 43, fazendo um favor, 18 e 19. Isaías 43. Não vos lembreis das coisas passadas. O que nós ficamos mais nos lembrando é das nossas histórias que passamos, das nossas histórias passadas, como se aquilo fosse o alimento para agora. E muitos estão morrendo com isso. Nem considereis as antigas, porque há uma nova história para nós. Verso 19: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios em meio ao ermo. Quando a palavra vem, estamos num deserto. Quando a palavra vem, existe uma verdade, existe uma história que está sobre nós. Mas quando nós trazemos em nossos lábios, quando nós começamos a declarar, quando nós começamos a declarar a palavra do Senhor, a história muda. Irmãos, nós precisamos entender, nós somos vencedores, nós somos campeões de Deus, mas muitas vezes pensamos em desistir. Eu acho que todos nós, eu acho que não existe uma pessoa que nunca passou pela sua mente em abandonar tudo, chutar o balde, enfim. E é uma coisa que todos já sentiram. Um campeão já sentiu, um rei já sentiu, um vencedor já sentiu. É o desejo de desistir. A história da nossa vida nos coloca esse peso sobre nós muitas vezes. Olha a história da minha vida, e essa história me coloca nessa posição que eu estou hoje. Essa história me coloca na situação que eu estou hoje. Essa história tem me levado a viver dessa forma, e essa história é uma desculpa para que nós venhamos a desistir. Essa história é uma desculpa para que nós não venhamos a mudar. Essa história é uma desculpa. Pastor, não tem ninguém para me ajudar, estamos igual o tanque de Betesda. Vou fazer uma comparação absurda, digamos assim, mas para você entender. Em que posição você preferia estar? No homem no tanque de Betesda ou na mulher no fluxo de sangue? O homem de tanque de Betesda, pastor, mas ele não andava. Ele não tinha condição física para andar. A mulher do fluxo de sangue também não andava. Uma que ela não podia sair da sua casa, e outra que ela estava tão fraca que a Bíblia diz que ela não foi andando, ela foi rastejando. O homem de tanque de Betesda, por mais que ele não chegava lá, tinha um monte de gente conversando com ele. Aquela mulher estava isolada. Se fazermos um comparativo aqui de histórias, a situação daquela mulher era muito pior. Aquela mulher, a família estava distante, e muitas vezes ela não tinha suporte, como nós estamos assim. Pastor, a minha família está distante, eu já não estou mais suportando. Alguns sumiram, alguns foram para lá, parentes sumiram, filhos sumiram. Mas não desista de escrever uma nova história em sua vida. A história não termina assim. Eu preciso entender isso, que a história ela não termina assim. Talvez você terá que romper a multidão como a mulher de fluxo de sangue. Talvez você vai ter que se arrastar, talvez você vai ter que ir, mas se você começar a declarar, mesmo em meio à sua fraqueza,
a sua história vai mudar, aquilo que está acontecendo com você irá mudar, ou você vai ficar numa maca 38 anos, como existem muitos cristãos que estão em uma maca, por causa de uma história que foi contada, por causa de uma história que ele contou para ele mesmo, e ali ele ficou.